Olá, pessoal. Bem-vindos ao canal Binei Noor Brasil e Descomplicando a Kabbalah. Eu sou Sérgio Batarelli e hoje eu vou falar sobre a história de Jonas e a baleia. Vamos entender por que essa história faz parte da Torá e o que Deus quer nos ensinar com ela. Esse vídeo é baseado numa palestra do Rabino Manis Friedman, um importante rabino rabá dos Estados Unidos. Uma das maiores histórias já contadas é a história de Jonas e a baleia. Vamos rever a história e entender o total significado e propósito de acordo com essa história que faz parte da Torá. Deus vem ao profeta Jonas e diz: vá para a cidade de Nínive e profetize que em 40 dias a cidade vai ser destruída. Nínive era uma cidade sofisticada e grande para a sua época, e era avançada tecnologicamente. Ela tinha canais de irrigação muito sofisticados. A próxima coisa que sabemos é que Jonas estava em um navio, navegando para Tarshish. Onde ele estava indo? O que ele estava fazendo? O que estava acontecendo? Então, uma tempestade se inicia e o navio fica descontrolado e à deriva. As pessoas começam a gritar em desespero. Todos rezavam. Cada um rezava do jeito da sua religião, as que existiam na época. Mas nada ajudava. Então começaram a jogar toda a carga e peso extra no mar para ver se o navio estabilizava e parasse de derivar. Mas nada do navio se estabilizar. Então eles, percorrendo o navio, encontraram Jonas dormindo embaixo do deck do navio e disseram para ele: por que você está dormindo? Chame seu Deus, reze, faça alguma coisa. Querendo dizer, não confie em milagres, reze. Então perguntaram a ele: quem é você? De onde você vem? Jonas respondeu: eu sou Ivri, que significa hebreu em hebraico. E eu temo o Deus do céu. E esta tempestade é minha culpa. Então vocês querem se salvar? Me joguem no mar, me joguem no oceano. E eles pediram perdão a Deus pelo que estavam prestes a fazer, e então o jogaram no mar. E a tempestade se acalmou, e eles ficaram tão gratos que ofereceram sacrifícios ao Deus de Israel. Enquanto isso, Deus arranjou um peixe enorme para engolir Jonas. E Jonas ficou no interior desse peixe por 3 dias. O peixe então cospe Jonas para fora e Jonas vai para Nínive para entregar a profecia. Ele vai e diz ao povo: se vocês não se arrependerem em 40 dias, Nínive será totalmente destruída. Então o rei proclama um jejum. Todos deveriam jejuar, inclusive os animais. E todos deveriam mudar seus modos de vida e se tornarem bons aos olhos de Deus, e a cidade seria salva. Jonas ficou severamente desconfortável, muito angustiado a respeito dessa coisa toda, e Deus disse a ele: com o número de pessoas da população de Nínive e o gado deles, pessoas que não sabiam o que era esquerda e direita, alto e baixo, eu não deveria ter compaixão deles? E esse é o final da história. Agora, vamos entender o que está acontecendo realmente com essa história, o que de fato essa história significa. Só para te dar um pouco de conhecimento, no cruzamento ou passagem do mar, quando os judeus estavam deixando o Egito, todos os egípcios se afogaram, seus cavalos, suas carruagens, seus homens, seus condutores de carruagem, todos eles se afogaram. Todos menos um.
Um egípcio sobreviveu desse evento todo. E esse egípcio foi o Faraó. Isso mesmo, o próprio Faraó. Alguns anos depois, o Faraó se tornou rei de Nínive e foi salvo porque Deus queria que ele espalhasse a história que ele foi uma testemunha ocular. Nada é por acaso. Então, o Faraó passou toda a sua vida espalhando a história por todas as nações que ele visitou. E ele se tornou o rei de Nínive. Vou dizer por que isso é relevante. Deus disse a Jonas: entregue essa profecia. Jonas sabia que quando ele entregasse a profecia, o povo se arrependeria e isso o angustiou terrivelmente. Porque os judeus pecaram e tiveram profetas os avisando, mas eles não ouviram de jeito nenhum. E agora, uma cidade não judia iria se arrepender com uma única profecia de um único profeta. O que isso vai fazer os judeus parecerem? Os judeus iam ficar muito mal com o resultado dessa história. Então Jonas entendeu: eu não posso fazer isso com o meu povo. Mas se eu não entregar essa profecia, eu vou perder minha profecia e eu não serei mais um profeta e serei punido com a morte. O profeta que não entrega sua profecia é punido com a morte. Então Jonas disse, para ele mesmo, é claro: bem, que assim seja. Eu não posso fazer algo que vai prejudicar o povo judeu. Então ele entra no navio e para onde ele vai? Ele está tentando fugir de Deus? Não, ele está tentando sair da terra de Israel. Porque fora da terra de Israel não existe profecia. Ele está se rendendo, está desistindo de seu papel de profeta e ele não receberá mais nenhuma profecia. E provavelmente ele morrerá por não entregar essa mensagem. Agora, se ele está nesse navio e tem uma tempestade, todo mundo está rezando, chorando, gritando e ele está dormindo, tranquilo, porque ele entendeu e disse: está tudo certo, aqui vamos nós, vamos todos morrer. Quando eles viram e disseram para ele: você não está rezando? Ele responde: eu sou ivri. O interessante é que o significado originalmente da palavra hebreu, ivri, significa cruzando. Porque Abrão foi chamado de ivri porque ele era do outro lado do rio. Então, ivri significa o outro lado. Quando os judeus cruzaram o mar, durante a separação do mar, isso foi chamado de cruzamento ou passagem. Então, quando eles disseram a Jonas: por que você não está rezando? Ele respondeu: eu sou daquelas pessoas que cruzam os mares. Os mares não me assustam. Nós andamos através dos mares. Eu não estou em pânico por isso. Nem pela tempestade, nem pelo oceano. Eu posso morrer. Mas isso é porque eu pequei. Não é por causa da água. A água não me assusta. Deus me assusta. Eu tenho medo, temor de Deus. Eu tenho medo de Deus, não da água, ele disse. Me joguem no mar. Não tem sentido vocês sofrerem pelos meus pecados. Então eles o jogaram no mar. Agora Deus gostou da devoção de Jonas para com seu povo. Isso faz dele um líder real de seu povo. Então Deus não o matou. Deus o salvou e disse: vamos lá.
não é tarde, você ainda pode entregar a profecia. E Jonas foi e entregou a profecia. E ele ficou tão consternado pelo que ele tinha feito, que Deus garantiu a ele que isso nunca seria visto pelos judeus. Como Jonas sabia com certeza que o povo de Nínive iria se arrepender, o que levou ele a ter certeza e ficar tão angustiado? Porque ele sabia quem era o rei de Nínive. O rei era o faraó. Ele não iria bagunçar com Deus novamente, ele já sabia o poder de Deus. Então, se a profecia dizia, se arrependa, ou quer que seja vai acontecer, é claro que ele iria se arrepender. E ele faria todo mundo se arrepender com ele. Ele contou a todos a história. Ele disse a eles: eu sou o faraó. E eu fui poupado por Deus somente por uma razão: dizer para vocês não mexerem com Deus. Eles todos se arrependeram, mas Jonas estava muito angustiado. Então Deus disse para ele, e essa é a parte principal da história. Não é a respeito de uma baleia engolindo pessoas. A parte principal da história é Deus explicando algo a Jonas que nós precisamos saber. Deus disse: como eu posso não ter compaixão de um número tão grande de pessoas e seu gado, quando eles nem sabem o que é de cima, o que é de baixo, o que é certo, o que é errado? Como eu não teria compaixão deles? E guiá-los através de uma profecia por um novo meio de vida. Aqui está o que Deus está dizendo. Você, fugindo, não querendo entregar a profecia, porque isso refletiria mal no povo judeu, eu agradeço isso. E eu prometo que isso não será visto contra o povo. Mas em nome da justiça, presta bem atenção agora, em nome da justiça, quando as pessoas são inocentes dos seus pecados, por causa de sua ignorância, ainda assim o pecado vai trazer devastação para eles, para essas pessoas. Como deveríamos pensar corretamente e justamente, então? Como isso afetará outras pessoas no futuro? Isso não é justiça. Você não pode pensar no resultado, porque ainda não aconteceu. Então, quando você prevê isso não é justiça, não está certo. Olhe para o povo e os julgues pelo que eles são agora, não o que eles serão no futuro. O julgamento é agora. Então, não julgue uma pessoa porque ela possa vir a ser no futuro. Julgue-a pelo que ela é agora. Isso é chamado de procurar justiça. Esse é o raciocínio. Eu não quero ajudar eles porque isso vai causar problemas para os judeus. Isto não está certo. Quando alguém está com problemas, você os ajuda de acordo com o que eles merecem naquele momento, não trazendo nenhuma outra consideração que é irrelevante para eles. Faça a coisa certa em cada caso. Primeiro, tenha certeza de que eles não sofram, porque eles realmente não sabem o que estão fazendo. As ramificações de como isso vai afetar outras pessoas no futuro, esse é seu segundo projeto, não o primeiro. O primeiro é como eu posso ter compaixão por essas pessoas. Isso é o que está na agenda hoje. E um pouco remanescente de Abrão e Sara, mandando Agar embora com seu filho. E o filho estava chorando porque ele tinha sede. Eles estavam no deserto, mãe e filho, e a água tinha acabado. Mas esse garoto era Ismael.
que tinha que ser enviado para longe, porque ele estava corrompendo Isaac. Então sua mãe, Agar, entendendo e sabendo que esse era o menino, desistiu da esperança. Ela sabia já o que estava reservado para o filho no futuro. Foi aí que ela desistiu da esperança e jogou o moleque, colocou o menino embaixo de uma árvore e foi embora. Se afastou. Mas Deus disse para ela: por que você está desesperada? O garoto estava chorando e Deus teve compaixão. De fato, esse garoto iria crescer para ser um perverso. Mas não é assim que Deus trabalha. Deus lida com o que está no chão no momento. Ele é uma criança, ele é inocente, então Deus vai prover água para ele. O que vai acontecer quando ele crescer? Bem, lidaremos com isso quando chegar a hora. A mesma coisa é aqui. Deus está dizendo para Jonas: veja o que está na sua frente, primeira coisa primeiro. Ou seja, primeira coisa primeiro. Procure a justiça que é apropriada para a hora, o local e para as pessoas. Então, não nos preocuparemos com suas futuras ramificações, ou seja, o que isso vai gerar, a lei da causa e efeito. Isso não importa, isso é para o futuro. Agora é agora. Então, primeira coisa primeiro. Por isso, lemos essa história de Jonas inteirinha em Yom Kippur. Por quê? Porque nós estamos sentados na sinagoga em Yom Kippur pensando: eu estou tentando me arrepender, eu serei bom, eu não quero fazer isso novamente, mas eu farei. Provavelmente eu, você e todo mundo fará novamente, cometerá os pecados novamente. Então, meu arrependimento é sem sentido, é superficial, é hipócrita e não é sincero. A história vem e diz: não é isso que Deus disse. Você está na sinagoga, você pede por perdão, você quer parar de pecar. Deus te julga pelo que ele vê nesse momento, nessa hora, agora mesmo. E o que vai acontecer no futuro, nós lidaremos com isso quando chegar a hora. Mas hoje, você está perdoado. É assim que acontece em Yom Kippur. Principalmente porque você não sabe o certo do errado. Você não sabe de cima ou de baixo. Então, não posso te considerar realmente culpado. Essa é uma lição interessante para aquelas pessoas que são tão críticas, terrivelmente críticas do seu próprio povo. Até mesmo alguns rabinos irão encontrar cada judeu ou não judeu vivendo pela máxima observação e nível que eles acham que é necessário. Eu tenho algumas coisas duras a dizer a respeito deles. Mas veja aqui, a cidade de Nínive, Deus disse: como eu posso não ter compaixão por eles? Como? Eles não sabem o que é direita e o que é esquerda. Esses rabinos que falam das pessoas, você está falando do seu próprio povo, está falando mal do seu próprio povo, está julgando mal o seu próprio povo. Quem não sabe entre esquerda e direita e você os condena, o povo não sabe entre direita e esquerda, o certo e o errado, e mesmo assim você os condena, é tão inacreditável. Então, esse é o resto da história de Jonas e a baleia. E a mensagem é a seguinte: trate as pessoas como elas merecem ser tratadas no momento. Não projete, não preveja, não os puna
pelo que podem vir a ser amanhã. E essa é a lição importante da história de Jonas e a baleia para todos nós. E o vídeo de hoje termina por aqui. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo.